Há quem diga que motivação não importa, que o que importa mesmo é ter disciplina, é fazer aquilo que precisa ser feito. Até porque motivação seria um fenômeno efêmero, a motivação passa, então não podemos confiar em algo que é transitório. Pois eu te digo que a motivação é indispensável. Nós precisamos de motivação para fazer as coisas que já fazemos e precisamos de motivação para fazer as coisas que intencionamos. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que é a motivação. Se você sofre para manter as coisas que começou, né, principia bem um comportamento, uma nova mudança na sua vida, mas não consegue manter, eu diria que esse vídeo é indispensável, então fica comigo aqui. E vou te mostrar também quais são os tipos motivacionais diferentes. Existem tipos diferentes de motivação. Tudo isso passa por uma compreensão clara, antes de tudo, do que é a motivação, porque as pessoas falam muito sobre motivação, mas eu diria que não fazem a menor ideia do que é a motivação efetivamente. E aí depois, tendo definido bem a motivação, vamos falar sobre os tipos motivacionais. E eu diria que esses tipos motivacionais é que vão te possibilitar manter as coisas que você começou. Para isso, eu quebrei um pouquinho o protocolo e fiz alguns slides aqui. Preparei alguns slides para facilitar o entendimento, porque eu já expliquei isso para algumas pessoas e sem esse apoio visual eu noto que a explicação tanto da minha parte quanto a parte da compreensão a compreensão do outro fica mais difícil. Então eu preparei alguns slides aqui para facilitar. Então esse vídeo terá essa característica de vídeo aula propriamente, tá bom? Então vamos aos fatos. Vamos lá. Tudo ok? Estou dando um confere adicional aqui porque eu já gravei essa aula para vocês e deu um problema depois de ter feito toda a gravação e eu estou aqui agora regravando. Então eu dei um confere especial, conto com a sua paciência por isso, tá? Pois bem, vamos aos fatos. Vamos falar hoje sobre os tipos motivacionais diferentes e por que esses tipos motivacionais são determinantes na manutenção de comportamentos. Se você não entender isso, você seguirá fazendo a pergunta errada, que é a pergunta: como que eu posso aumentar a minha motivação? É a pergunta que as pessoas se fazem, né? Como que eu posso incrementar a motivação? Mas a pergunta mais importante é: como que eu posso avançar para níveis motivacionais, para tipos motivacionais mais qualificados? Essa é a boa pergunta. E ela só faz sentido se nós entendermos quais são esses tipos motivacionais, que é o que faremos aqui agora. O que sustenta essa noção dos tipos motivacionais? Para você não acreditar em mim simplesmente ou achar que eu estou tirando essas ideias da minha cabeça. Nós vamos nos apoiar aqui numa teoria chamada teoria de autodeterminação, ou Self-Determination Theory, que é a mais robusta, mais importante teoria no que tange à motivação humana numa perspectiva científica. Tá legal? Então, falaremos sobre isso. Vamos lá. Antes de tudo, o que preconiza a teoria de autodeterminação? Ela preconiza dois grandes tipos de motivação. Então, nós não temos apenas um tipo de motivação, nós não temos apenas um caráter quantificável da motivação, que é o que nós muitas vezes pensamos, né? Eu posso estar muito motivado, eu posso estar pouco motivado, eu posso estar motivado ou não estar motivado, mas nós temos tipos diferentes de motivação. O primeiro grande tipo de motivação é chamado de motivação intrínseca. Vamos lá. Se nós tomarmos a psicologia das décadas de 50 e de 60, influenciada ali com razão pelo trabalho do Skinner, nós tínhamos a noção muito clara de que todo comportamento decorre de recompensas, né? Então eu ajo para obter uma recompensa posterior. Tudo aquilo que eu faço, ou eu faço para obter tal recompensa, seja dinheiro, seja um prêmio, seja um reconhecimento, ou eu faço para evitar uma punição. Então, esse era o pensamento ali estabelecido.
Até que surgem alguns pesquisadores e fazem a seguinte questão: olha, parece que algumas pessoas, quando elas estão executando algumas atividades, elas executam a atividade pelo prazer, pela atividade em si mesma. Elas não estão fazendo aquilo por um motivo externo, elas estão fazendo aquilo porque a atividade em si mesma parece ser prazerosa. Se isso é verdade, devemos nos perguntar, tomando a premissa de que recompensas incrementam a motivação, né? Se tudo aquilo que fazemos é feito por uma recompensa, como lá atrás se estabelecia, se eu incluir uma recompensa num cenário como esse, em que a pessoa parece agir por diversão ou porque ele gosta daquela atividade, a motivação tende a aumentar. Será o caso? Vamos investigar isso? E aí se investigou justamente isso. O que se descobriu? Se descobriu que quando a pessoa executa um comportamento pelo prazer, pelo comportamento, pela atividade em si mesma, e você inclui uma recompensa ali, essa motivação pela atividade em si mesma diminui. Ou seja, quando eu dou a alguém uma recompensa, e se essa pessoa estiver executando aquele comportamento porque ela gosta daquilo, é provável que eu prejudique a motivação dessa pessoa. E aí abriu-se, inevitavelmente, um novo campo de estudo. Precisava-se então construir um novo modelo teórico para dar conta daquela descoberta. E aí nasce a teoria de autodeterminação, postulando exatamente isso. Algumas coisas que nós fazemos são feitas porque essas atividades são em si mesmas prazerosas, são divertidas, são agradáveis. Nós gostamos de fazer essas coisas porque elas nos conferem prazer. Esse tipo de motivação é chamada de motivação intrínseca, que é o que eu aqui estou mostrando para vocês agora nesse slide. Falaremos sobre isso, eu vou deixar até essa possibilidade para vocês. Eu quero depois gravar uma aula específica sobre a motivação intrínseca, com mais detalhes. Por hora, tenham isso em mente. A motivação intrínseca compreende atividades que as executamos pelo prazer, pela atividade, não por uma recompensa externa, não por uma punição externa. Tá legal? Se vocês acharem pertinente, deixem aqui nos comentários, me digam, né? É importante que eu saiba. Eu gravo depois uma aula para detalhar isso melhor. Todavia, como eu disse, a psicologia das décadas de 50 e 60, sobretudo, tinha essa ideia muito estabelecida de que as coisas que nós fazemos são feitas em prol de uma recompensa ou para evitar uma punição externa. De todo modo, isso traz uma questão importante, né? Tudo aquilo que nós fazemos porque gostamos? Tudo aquilo que fazemos no curso de um dia, pare agora e investigue isso no laboratório da sua própria vida. De manhã você talvez tenha saído para colocar o lixo do lado de fora, talvez tenha levado seu filho na escola na hora do almoço, talvez tenha feito uma planilha para o trabalho, talvez tenha entrado no Instagram para ver as postagens, talvez tenha parado para assistir um vídeo sobre motivação. Note uma coisa, ou pergunte-se: todas essas coisas que eu fiz foram feitas por prazer? A resposta é quase que autoevidente. Não. Parece que nós fazemos coisas diversas por motivos diversos. E aí nós notamos que parece ser nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Temos coisas que nós fazemos para evitar uma punição externa, que o comportamento está inteiramente associado a uma eventual punição. Quando nós declaramos imposto de renda, o que isso é, senão um comportamento para evitar uma punição do fisco, do Estado? Mas como que eu posso comparar esse comportamento com jogar videogame? Eu estou ali no meu tempo livre, descansando, ligo o videogame e jogo o videogame. Eu não estou jogando videogame esperando uma recompensa, que alguém me pague por aquilo. Não eu, um jogador leigo, né, que joga por mera diversão. E nem estou ali jogando para evitar uma punição também. Então, o que isso quer dizer? Que eu estou jogando videogame pelo prazer, pela atividade em si mesmo. Pode ser uma hipótese, né? Muito provavelmente é isso. Na minha realidade, é isso.
Se eu tomar, talvez, uma pessoa que vive de videogame, que tem um blog sobre videogame, que grava vídeos no YouTube sobre videogame, talvez a experiência de jogo dela seja um pouco diferente. Vamos imaginar, por exemplo, que ela precise, né, um jogo que eu acho particularmente incrível, eu estou falando isso de um lugar leigo, né, porque tenho muito pouco tempo para jogar, gostaria de ter mais. Vamos tomar Red Dead Redemption 2, que é um jogo incrível, de faroeste, incrível, incrível. É uma obra de fato. Eu jogando aquele jogo é uma experiência. A pessoa que precisou jogar aquilo ali rápido para fazer uma resenha para o canal do YouTube, para trazer suas impressões iniciais, porque ele precisa dar conta de uma audiência, ele precisa dar conta dos patrocinadores, ele teve uma outra experiência. Assim como a experiência de jogar futebol, para mim, com meus amigos ali, final de semana, peladinha com os amigos, é diferente da experiência de um jogador. É muito provável que eu sinta mais prazer pela experiência do que o jogador. Isso não quer dizer que. Porque às vezes as pessoas questionam, né? Pô, mas o jogador ganha uma fortuna para isso. Primeiro que a média do salarial dos jogadores no Brasil não é isso que se pensa, né? Nós tomamos esse recorte ali dos grandes jogadores para dizer a respeito da população de jogadores como um todo, que não é o caso, definitivamente. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: pensando em motivação intrínseca, em prazer pela atividade em si mesmo, é provável que eu tenha mais prazer, porque eu não tenho nenhum fator externo, nenhuma recompensa financeira, por exemplo, para executar a atividade. Então essa motivação intrínseca ela está muito íntegra propriamente. E aí, voltando aqui à questão, nós começamos a ver que algumas coisas que nós fazemos são feitas para evitar uma punição externa, outras coisas são feitas porque a atividade é em si mesma prazerosa. E isso, então, como preconiza a teoria de autodeterminação, abre campo para uma segunda forma de motivação, que eles chamam de motivação extrínseca. O que é motivação extrínseca? Um suquinho aqui, né? Que é tomado por pura motivação intrínseca. O que é a motivação extrínseca? A motivação extrínseca, como vocês verão, ela tem dentro dela 4 tipos de motivação. Por isso que eu falei que o apoio visual seria importante, para realmente desenhar essa lógica para vocês. Não é difícil, não, eu prometo para vocês que não é difícil, vai ficar super didático, mas nós vamos precisar desse apoio visual. Nessa aula aqui, nós vamos focar mais na motivação extrínseca. Por quê? Porque a motivação extrínseca ela dialoga com as nossas intenções fundamentais. Quando nós falamos em exercício físico, em leitura, esses comportamentos que as pessoas tanto vislumbram, tanto ambicionam, são guiados especialmente pela motivação extrínseca. Quando nós entendemos quais são esses fatores da motivação extrínseca, fica muito mais fácil de mantermos esses comportamentos. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Tá legal? Primeiro tipo de motivação extrínseca, considerando que existem 4 tipos, é chamada de motivação externa. O que é a motivação externa? Como eu expliquei para vocês, algumas coisas que nós fazemos são feitas por um motivo mesmo externo. Eu entrego o imposto de renda, declaro o imposto de renda para evitar uma punição do fisco. Ou seja, o meu comportamento é guiado por um fator externo. O centro de gravidade daquele comportamento está fora de mim. Percebe isso? Quando você me diz, olha, se você fizer isso, se você executar essa atividade, eu vou te pagar tanto. A atividade está condicionada ao pagamento. Ou seja, a motivação que ali tenho é uma motivação externa. Há um ponto interessante nisso. As pessoas, por média, tendem a associar motivação com isso. De modo que quando elas tentam motivar alguém, elas tentam oferecer recompensas ou punições. Meu filho, se você fizer o para casa, você vai ganhar tal coisa. Meu filho, se você não fizer o para casa, você vai ser punido, vai ficar de castigo. Então nós usamos muito, manipulamos muito essa motivação externa, porque nós notamos o efeito imediato dessa motivação externa. Porque ela tende a funcionar mesmo no curto prazo.
O grande problema da motivação externa é para manutenção de comportamento. Quando eu quero manter um comportamento, quando eu quero torná-lo durável, quando eu quero torná-lo, como se diz no senso comum, né, como se diz popularmente, quando eu quero torná-lo um hábito, a motivação externa é uma forma muito pouco ou a menos qualificada de motivação. E aí, como eu já expliquei para vocês também, se eu incremento uma motivação externa quando o indivíduo já tem uma forma mais autônoma de motivação, uma motivação intrínseca, por exemplo, eu posso prejudicar esse indivíduo. Então, eu preciso ter muito cuidado quando eu estou manejando esses elementos, porque em vez de ajudar, eu posso atrapalhar. Tá? Espero que isso esteja bem claro para você. Então, essa é a motivação externa. Eu executo o comportamento porque é uma razão propriamente ou inteiramente externa para que eu faça isso. Tá bom? O segundo tipo de motivação é a motivação introjetada. O que é a motivação introjetada? No caso da motivação externa, o centro de gravidade está fora do indivíduo. O motivo está lá fora. Eu executo, eu entrego, declaro o imposto de renda para evitar a punição. Isso está lá fora de mim. Então eu sou completamente norteado por uma coisa que me é alheia. No caso da motivação introjetada, eu já internalizo essa razão. Ainda é uma forma pouco qualificada de motivação, mas ela já é mais qualificada porque eu internalizei esse movimento. Como assim internalizei? Há aqui, em vez de uma pressão externa, uma pressão interna. Eu tenho que executar aquele comportamento porque eu me imponho isso. Eu coloco em mim mesmo essa pressão. Se eu, por exemplo, já demos esse exemplo, vamos reforçar. Hoje pela manhã coloquei o lixo do lado de fora, por que eu fiz isso? Eu fiz porque alguém me puniria? Não. Se eu moro sozinho, ninguém me pune. Se eu coloquei o lixo para fora, eu não fiz isso também para obter uma recompensa, porque ninguém me disse, olha, se você colocar o lixo para fora, eu vou te dar tanto. Isso não foi feito. Ainda assim, eu não fiz isso por prazer também. Não é uma motivação intrínseca, não é uma atividade divertida, evidentemente. Então eu coloquei aquilo para fora porque eu tive que colocar para fora. Há um tem o quê? É uma pressão, é uma tarefa. Eu considero que eu tenho que fazer aquilo. Não é uma escolha minha, é quase que uma obrigação. Aquela pressão externa, ela foi apenas introjetada. Eu coloquei ela para dentro. E eu passo a me pressionar, mas não há ali uma escolha. Eu não estou fazendo aquilo porque eu quero, mas porque eu tenho que fazer. Entende isso? A diferença nessa movimentação do externo para o introjetado? Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. E aí nós rumamos para a próxima forma de motivação, além da introjetada. Começamos com a externa, pressão exterior. A introjetada, nós assumimos essa pressão e nós mesmos nos pressionamos. E nós temos a motivação identificada. O que é a motivação identificada? É quando eu executo um comportamento, uma atividade, porque eu associo esse comportamento ou essa atividade a um objetivo que é importante para mim. Então eu posso ir numa agência de viagem, por exemplo, pegar informações, montar um mapa da minha viagem, pagar a viagem, fazer uma série de tarefas, de atividades, porque eu quero viajar para um dado lugar. Então o objetivo é ir para um dado lugar. Ir na agência é uma atividade que me levará a um objetivo. Essa é uma forma de motivação identificada. Eu executo o comportamento porque ele é instrumental. Ele atende a um objetivo que eu quero alcançar. Amanhã eu tenho uma reunião super importante. Nessa reunião nós vamos falar sobre um intercâmbio. Eu quero ir para fora, estudar fora, por exemplo. Então aquela reunião é um instrumento para um objetivo que eu tenho para mim como importante. Percebe a diferença? Na externa, a pressão é externa. Eu estou fazendo porque não tem jeito de não fazer. Eu estou evitando uma punição ou obtendo uma recompensa.
Na introjetada, eu assumo essa pressão e eu mesmo digo, eu tenho que fazer. Não estou afim, não gosto, não vejo importância nisso, não vejo, digamos, isso não está atrelado a um objetivo que eu tenho, não consigo ver isso, mas eu tenho que fazer, eu faço. A identificada, eu já internalizo mais esse movimento. Veja você que é um movimento mesmo de internalização. Nós vamos saindo de fora e vamos adentrando o indivíduo. Ele vai internalizando esse motivo pelo qual ele faz aquilo que faz. Por isso que a motivação está associada ou é propriamente motivo. É a razão pelo qual eu faço, ou as razões pelas quais eu faço as coisas que eu faço. E aí, no caso da identificada, eu tenho esse caráter de reconhecer que eu tenho um objetivo, esse objetivo é importante para mim e essa atividade ela é instrumental para eu alcançar aquele objetivo. Esse é o cerne aqui da questão, tá? E aí nós avançamos para a forma mais qualificada de motivação extrínseca, que é a motivação integrada. Quando o indivíduo de fato integra aquela atividade e reconhece naquela atividade a expressão de um valor que ele tem como fundamental para ele. Ele não está guiado necessariamente para um objetivo. Eu não estou fazendo aquilo para chegar num dado lugar. Eu estou fazendo aquilo porque aquilo é expressão de uma coisa que eu valorizo muito. Tomemos a saúde como exemplo. Se a pessoa valoriza a saúde, isso vai ser expresso em vários de seus comportamentos. Talvez essa pessoa vá com mais frequência ao médico. Talvez essa pessoa tenha uma frequência maior na prática de atividade física. Talvez ela tenha um plano alimentar e siga esse plano alimentar, porque todas essas coisas expressam um valor fundamental desse indivíduo. Não há um objetivo necessariamente. Ela não está indo na academia porque ela quer perder X quilos. Ela está indo na academia porque aquele comportamento está associado a um valor que ela possui. Entende o que eu estou dizendo aqui? E aí eu quero trazer uma reflexão muito importante sobre isso, muito importante. A motivação integrada, que está associada aos nossos valores fundamentais, expressa a forma mais qualificada de motivação extrínseca. Se nós pegarmos uma pessoa, vamos fazer isso como um exemplo. Se eu pego um indivíduo que vai na academia regularmente, que corre, que tem aquele estilo de vida saudável, e eu chamo essa pessoa para conversar e pergunto, por que você faz isso? Se eu trago ali questões qualificadas mesmo para tentar entender, eu vou notar isso até no vocabulário dela. Olha, eu faço isso porque isso me dá mais disposição no trabalho. O trabalho é importante para mim. Isso me dá mais saúde, eu durmo melhor. A pessoa consegue ver o valor na atividade de modo que esses valores, de modo que esse comportamento esteja associado a esses valores. Entende isso? Então ele executa o comportamento e é até engraçado. Eu costumo dizer que os nossos comportamentos são nossos valores em movimento, quando nós falamos de motivação integrada. Você vê o indivíduo agindo e aquele comportamento ele é a expressão de um valor daquela pessoa. É um valor em ação. É um valor em movimento, propriamente. E isso é uma questão mesmo importante, porque às vezes nós não entendemos, voltando à questão, né? Como a pessoa consegue manter aquele comportamento. E aí nós notamos na linguagem, na forma de comunicar, ela dizendo, olha, isso aqui é importante para mim. É uma coisa que me sustenta. E aí fica para você até uma lição, né? Nós sustentamos as coisas que nos sustentam. Ele reconhece que aquilo ali é uma coisa importante que dá sustentação a diversos de seus valores, de coisas que ela confere importância. E aí, se nós formos no outro extremo, na motivação externa, que é a forma menos qualificada de motivação, nós veremos também isso na expressão da linguagem. Quando a pessoa te diz, olha, eu estou indo na academia porque não tem jeito. Porque meu médico falou que se eu não for com esses indicadores de saúde aqui, depois dos exames que eu fiz, a coisa vai para o brejo. A pressão é externa, entende? Ainda assim, é uma pressão importante para a pessoa começar, para dar um pontapé inicial. Mas à medida em que ela vai passando por esse processo, vou reiterar, processo, essa palavra que é muito importante, porque a mudança comportamental não é um evento, não é um acontecimento, é um processo. Ela vai passando por esse processo de internalização,
ela vai então reconhecendo essa associação entre o comportamento e os seus valores fundamentais. E aí, esse é o ponto. Quando nós falamos de manutenção de comportamentos, a motivação integrada é a motivação ouro. Entende o ponto do que eu estou aqui trazendo? E cabe aqui uma crítica. Cabe aqui uma crítica que eu acho mesmo relevante. As pessoas pensam muito pouco nos motivos que as levam a fazer as coisas que fazem. Pensam muito pouco. Elas começam a executar uma dada atividade, talvez mimetizando alguém. Ah, eu vi a blogueira tal fazendo e eu quero fazer também. E não contemplam. Elas não param para falar assim, pô, por que isso é importante para mim? Por que eu estou escolhendo essa atividade? Por que para mim, individualmente, isso é importante? Isso requer esse exercício de parar mesmo e executar aquilo que eu chamo de contemplação. É um movimento de contemplação. De você reconhecer na atividade um elo eventual com seus valores fundamentais. Por que isso é importante? Porque as pessoas não entendem que quando elas desistem porque elas estão sendo carregadas por motivos errados. Elas começam pelos motivos errados e elas desistem pelos motivos errados, por esses mesmos motivos. Então, se você não para realizar esse trabalho de contemplação, para reconhecer o elo entre seus valores fundamentais e aquilo que você pretende fazer, aquilo nunca terá para você sentido. Não adianta ficarmos tomados por essa ideia ingênua de que basta criar um mini hábito que tudo vai funcionar. Nós não somos ingênuos. Se nós não vemos sentido naquilo que nós estamos fazendo, e sentido, em última instância, significa ver a expressão de nossos valores, isso não vai ser sustentado. Nós precisamos entender isso. E daí a noção de motivação integrada, como a expressão de nossos valores fundamentais. Nós notamos, então, que aqui há um espectro, né? Nós temos numa ponta a motivação externa e na outra ponta a motivação integrada. Entende isso? O que nós temos que fazer é avançar de uma forma de motivação menos qualificada para uma forma de motivação ou formas de motivação mais qualificadas. Por isso que eu falei no começo da apresentação que a pergunta como eu posso aumentar a motivação não é tão relevante. A pergunta que mesmo importa aqui é como que eu posso qualificar a minha motivação. Como eu posso rumar nessa atividade para formas de motivação mais qualificadas? Né? E aí nós temos uma outra questão. Como que nós avançamos para formas mais qualificadas? Como que nós saímos de uma motivação externa para uma motivação integrada? Como que esse movimento acontece, afinal? A teoria de autodeterminação dá a resposta para a nossa alegria. Ela diz que existem 3 elementos, 3 alavancas que precisam ser manuseadas para que possamos realizar essa progressão. Uma alavanca é a autonomia, a outra é a competência e a outra é o vínculo. Claro que nós não vamos falar sobre isso hoje. Né? Se você achar pertinente um outro vídeo, uma outra apresentação para delinearmos cada um desses elementos, me fala aqui nos comentários porque eu posso preparar um conteúdo sobre isso. Já excedemos aqui no tamanho da aula. O objetivo hoje, como eu disse, foi trazer para vocês esses tipos motivacionais distintos. Todavia, eu quero apenas fazer um breve comentário para que vocês notem isso nesse movimento de internalização, porque é o movimento, né? É de trazer de fora para dentro, é importar mesmo. Nós temos aqui o desenvolvimento da autonomia. No primeiro, o sujeito praticamente não tem autonomia, ou não tem autonomia alguma. Na motivação externa, ele executa o comportamento porque há uma pressão exterior. E aí depois ele assume aquela pressão exterior e ele lhe coloca uma pressão. Ainda é uma forma pouco qualificada, a introjetada, mas ele já internalizou aquilo. E depois ele vai para a identificada, ele reconhece, ele escolhe aquela atividade porque aquela atividade está atrelada a um objetivo. E a palavra escolher aqui, o verbo escolher, é muito importante. Porque esse é um dos elementos que eu acabei de citar, né, que é a autonomia. A pessoa precisa ser capaz de ver,
naquele comportamento uma escolha que lhe é própria. Eu estou escolhendo fazer isso. Eu quero fazer essa atividade por esse motivo. Há essas contradições, há esses defeitos, há esses problemas que eu vou enfrentar, mas eu estou escolhendo fazer isso. Quando o sujeito tem essa autonomia, ele avança para formas mais qualificadas de motivação e, por consequência, isso propicia essa manutenção do comportamento a longo prazo. Então, esse processo da externa para a integrada é um processo de desenvolvimento da autonomia. E aí há formas, né? Há intervenções que nós podemos utilizar para desenvolver esse processo. Eu já dei aqui alguns encaminhamentos, você já consegue pensar, né? Inclusive aqui é uma questão fundamental. Quero executar uma atividade. Comece escolhendo a atividade, sendo capaz de escolher a atividade. Eu quero começar a ler. Escolha um assunto que você goste mais. Escolha o livro, de modo que você esteja fazendo aquilo ali por uma assunção da sua parte. Você escolheu aquele comportamento. Isso vai qualificar a sua motivação. É uma observação breve que eu faria, tá? Então, pessoal, é isso. Sobre isso que eu queria falar com vocês. Queria fazer um breve comentário final aqui, que é: deixem o like no vídeo, se possível, porque, como eu costumo dizer, às vezes nos causa a impressão, uma apresentação como essa, nos causa a impressão de que isso aconteceu do nada, né? O vídeo caiu aqui. E não é o caso. Esse vídeo ele resulta de pesquisa, de muito trabalho, de horas e horas de estudo. Então, ele não é um fetiche, né? Um fetiche na filosofia tem muita relação com isso, com essa noção, em termos simplórios mesmos, de que a coisa simplesmente aconteceu. Eu vou no supermercado, compro uma carne, por exemplo, e não reconheço que naquela carne há um animal. Aquilo parece outra coisa, efetivamente, né? Parece que surgiu na minha mesa ali, eu como aquilo e não consigo fazer uma associação. E aqui talvez seja a mesma coisa. Meu convite é: deixe o like, porque isso é um gesto de retribuição. E observe uma coisa interessante, que eu acho que vale menção também, dado tudo aquilo que eu comentei com vocês aqui nessa apresentação. Eu estou trazendo para vocês uma justificativa. Estou dando para vocês um porquê. Isso qualifica o motivo para vocês executarem o comportamento. Tá vendo? Então é uma expressão já daquilo que eu expliquei aqui na aula. E se você gostou também, está me conhecendo agora, não tá, esqueceu de fazer, considere inscrever-se aqui no canal também. Isso é importante porque você ficará sempre atento aos próximos conteúdos. São conteúdos, pelo menos em boa parte das vezes, mais densos, porque isso vai te dar bagagem, isso vai te dar repertório para manejar o seu próprio comportamento. E em última instância, se quiser dar um passo além, também fica aqui o convite. Aqui embaixo eu vou deixar para você o Ímpetus, que é o meu programa sobre procrastinação. Nele eu explico o que é a procrastinação, suas causas fundamentais, por que você deveria considerar a procrastinação, por que a procrastinação não tem relação apenas com a dificuldade de principiar um comportamento, mas também de mantê-lo. Então é mesmo um curso completo sobre procrastinação. Se você quer aprender sobre isso, se você quer aprender ferramentas, esse é o termo técnico, de autorregulação para superar a procrastinação, dê uma olhada aqui no Ímpetus, tá? E tendo qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me conte o que você achou do vídeo, evidentemente, e se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo.